Vamos para mais um então? Bem-vindos a mais um episódio da série Bora pro Front. Hoje o nosso tema aqui, cara, intrigante, hein? CLT versus empreender. E cara, eu já tive uma experiência de estar trabalhando numa loja e nas horas do meio-dia, quando eu estava deitado lá no estoque, na hora da pausa, eu pensava assim, caramba, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô preso aqui. Corta-se para anos depois de... Cara, preciso tomar mais um gole. Depois de 3 anos empreendendo, cheguei uma hora que eu comecei a pensar assim, irmão, que saudade daquele tempo que eu tinha só um horário para cumprir depois que eu saía daquele lugar. Batia ali o cartão, saía no horário e não precisava mais se preocupar com nada. Cara, que saudade disso, velho. Que saudade disso. Então, cara, eu quero falar a realidade. Deixa eu puxar essa luzinha aqui mais pro lado. A realidade sobre CLT e empreender, velho. O que é melhor? O que muda? Assim, ó, quero te falar a realidade aqui, sem papo de quem quer te vender curso, tá? A realidade de quem já viveu os dois lados. Então, meu irmão, vamos lá. Digamos que você tá pensando aí, será que vale a pena eu empreender? Será que não sei o quê? De um lado, vamos primeiro ao conceito básico, que todo mundo fala, né? O CLT tem seu horário fixo. O cara que começa a empreender por conta no início, velho, ele vai trabalhar mais horas. Beleza? Beleza. O CLT ele vai ter mais previsibilidade do salário. Ele sabe quanto vai ganhar. O empreendedor está iniciando, ele faz o salário dele. Não tem previsibilidade. As férias, né? CLT tem férias, tem isso, aquilo. Irmão, eu não sei mais o que é tirar um mês de férias, já faz anos, hein? Então, o cara que está começando a empreender, ele não tem férias. Então, essas são as coisas mais comuns que a gente costuma ver, costuma analisar, costuma ver por aí. Só, cara, tem uns erros comuns que eu gostaria de ter ouvido lá no início da minha vida, que eu cometi também, eu vejo que é muito comum, tá? É um erro muito comum é você escolher a CLT como uma comodidade, como um conforto, certo? Ali você tem a segurança, você não precisa estudar mais, não precisa fazer nada mais, é aquilo. E um outro erro muito comum é o cara que ele começa a empreender, ele diz assim, ó, eu tô de saco cheio, eu não tenho liberdade, tem sempre alguém mandando em mim, e ele escolhe o empreender como uma fuga. Então ele quer fugir daquilo ali, que ele acha que ele está preso, que ele não pode tomar as decisões. Então ele quer fugir daquilo ali. Cara, eu preciso tomar mais um gole aqui. Agora vai o que demorou muito para mim entender. Primeiro, cada pessoa tem um perfil, velho. Cada pessoa tem um perfil. Tem pessoas que têm um perfil de ser, mano, eu gosto de trabalhar aqui num lugar mais fixo, de ser talvez um gerente, um braço direito, mas eu não gosto de ter tudo sob meu comando, tudo sob minha responsabilidade. E tem gente que tem uma essência que gosta disso, velho. Que gosta dessa questão de estar no comando, de sentir esse frio na barriga, de correr o risco. Agora, um ponto que muitos falham é achar que só o empreendedor tem que trabalhar mais e buscar mais. Você pode, cara, se você está num trampo fixo, pode e deveria, e foi uma das coisas que eu não fiz assim durante muito, assim, até me arrependo. Você pode empreender dentro do seu trabalho. Fazer algo a mais, buscar algo a mais, tá querendo crescer ali dentro, pensar, cara, se esse negócio aqui fosse meu, o que eu faria para poder
para isso aqui vender mais, para isso aqui crescer mais. Você consegue empreender ali, você consegue ter um crescimento maior ali. Esse foi um erro que eu cometi, cara. Ia ali, cumpria com o meu horário, não fazia os trabalhos mal feito, mas assim, eu não tava com uma perspectiva de, nossa, cara, enquanto eu estiver aqui, eu quero trabalhar para crescer, eu quero arregaçar as mangas e fazer o meu melhor. Fazia, mas assim, podia ser mais, sabe? Podia ser mais. Depois, trabalhando por conta, eu acho legal, cara, quando você tem a experiência de empreender, que aí você começa a ver, caramba, mano, nossa, velho, por que eu agia dessa maneira? Por que eu... Depois que tu começa a empreender por conta, trabalhar por conta, tu começa a valorizar muito o CLT. Começa a virar algumas coisas na tua cabeça, velho. Tá? E agora, uma outra falha muito comum, a gente tem aqui o cara que escolhe então a CLT como conforto, nunca mais ele vai evoluir, não vai mais crescer. Depois ele entra ali em depressão, ele... tá? E a gente tem o outro lado do cara que cria um próprio negócio. No início ele dá o gás ali, só que depois ele começa a virar empregado do próprio negócio dele. Ele não aceita que empreender envolve você delegar funções e delegar tarefas. E ele cria um negócio que está 1000% baseado nele. Se ele não ir trabalhar, o negócio não anda. Se ele não estiver lá, o negócio dá problema. Então, ele criou apenas uma outra CLT que ele talvez ganhe um pouco mais. Às vezes nem isso, porque às vezes o cara fatura, tem um monte de conta para pagar e quando ele está ganhando menos que o CLT. Isso também acontece. Então, ele criou uma nova CLT disfarçada de empreender. Irmão, isso é muito mais comum do que você imagina. Então, qual é o erro muito comum você pensar assim, o cara pensar, não, eu vou empreender só para ter mais liberdade, ou eu vou ficar no trabalho fixo para ter mais estabilidade. Primeiro, cara, um trabalho fixo, a empresa pode quebrar, pode ter uma crise, você pode ser substituído. Então, a estabilidade que você tanto acha que tem, ela realmente não tem. O cara que empreende, no início da carreira dele, ele vai ter que meter muita mão na massa, ele vai trabalhar horas a mais. Eu me lembro que no início da minha loja eu trabalhava, chegou uma hora que eu pensei, cara, eu tô ganhando um pouco mais do que na loja que eu trabalhava antes, só que eu parei, no mesmo momento eu pensei, irmão, eu tô trabalhando 3 vezes mais do que antes, eu tô trabalhando talvez o dobro de horas, eu tô trabalhando de segunda a segunda, não existia domingo para mim, não existia feriado, e ainda existe poucos feriados para mim, só que não existia domingo, irmão, não existia sábado à tarde, era, cara, sempre ligado ali com o celular na mão e para atender cliente. Então, irmão, eu me liguei disso. Aí chega-se uma hora que até o cara às vezes, olha como o negócio é louco. Quem me diz aí, quem já começou a empreender e hoje vive, né, do seu próprio negócio, se já não passou por aquela fase de tu chorar no chuveiro e dizer, meu Deus, cara, onde é que eu me enfiei? Meu Deus, velho, o negócio parece que não vai. Ou então assim, ó, às vezes tu faturou um valor X, pagou todas as contas, pagou ali um funcionário e tal, deu algumas despesas inesperadas no teu negócio e aí tu ganhou, sobrou no final do mesmo valorzinho menor do que o cara que tem às vezes um salário. Tu girou um monte, teve um monte de compromissos e sobrou um valorzinho menor, cara. Isso às vezes também acontece. Então, o grande erro, irmão, é você buscar só a CLT como um negócio de estabilidade total e parar de talvez crescer ali. E o erro também é você confundir empreender com, nossa, vou ter total liberdade, eu vou escalar muito, porque ganhos exponenciais realmente é com o seu negócio próprio, é fazendo, empreendendo. Só que você não tem garantias. Mas o ganho exponencial aqui, e é aqui que muitas pessoas falam, batem forte para te vender cursos de marketing, cursos de não sei o que, eles batem todos, eles falam mal do CLT, eles falam mal não sei o que, o único jeito de você ficar rico aqui, tal.
E realmente um ganho bem exponencial vai ser no empreender. Só que o cara, olha, veja bem, o que eu quero te dizer aqui é que é mais sobre o teu estilo de vida e a mentalidade do que a tarefa em si que tu está executando. Quando a gente fala de um longo prazo. Tem história lá de um faxineiro americano, cara, me fugiu o nome desse cara, velho. Que muita gente fala dele. O cara é faxineiro, trabalhou de mecânico durante anos e depois quando ele morreu ele tinha uma fortuna lá de 8 milhões e pouco. Porque ele tinha uma vida extremamente enxuta, investiu em algumas ações e comprou uma casinha e ficou com aquela casinha simples durante a vida toda. Me fugiu o nome dele agora. Então, vamos lá. Vamos dar dois exemplos opostos aqui que eu quero cruzar bem essas realidades aqui e para você tá bem ciente e o que eu queria ter entendido anos atrás, que não é o CLT ou o empreender, é o teu modus operandi normal. Vamos dizer, o cara que ganha aqui um valor X, talvez o cara esteja ascendendo na carreira dele, o cara é gerente ali, está trabalhando, tem chance de ganhar um pouco mais. Ele trabalha de segunda a sexta, depois das 6 horas da tarde ele consegue ficar mais de boa, não precisa ficar preso no celular, não tem muitos outros compromissos. Ele tem o final de semana livre, ele é um cara consciente do seu financeiro, ele gasta menos do que ele ganha, ele investe, faz de vez em quando freelance no final de semana para complementar uma renda, para fazer um investimento a mais, alguma coisa. Beleza. Ele tá, digamos ali, preso no trampo fixo? Tá, ele tem que ir lá, né? Tá, beleza. Então, se você quer chamar trabalho de prisão, vamos chamar. Então, o cara tá preso lá. Desse outro lado aqui, a gente tem o cara que é autônomo. Vamos dar um exemplo aleatório aí. O cara é eletricista, né? Aí o cara tá aqui, tem, entre aspas, a liberdade dele, tá correndo pra lá e pra cá. Daqui a pouco já dá mais manutenção no carro dele. Enquanto ele tá instalando, ele tá respondendo os clientes aqui. Aí ele já não dá conta mais, ele tem que contratar alguém para trabalhar com ele. Esse alguém já não trabalha tão bem, já começa a dar merda. E aí quando vê, cara, esse cara tem que fazer um trabalho mais tarde, porque durante o dia ele não teve trabalhos, então pintou uns trabalhos no sábado, então ele tem que ir lá no sábado de tarde, porque durante a semana não teve tanto. Então ele tá sempre assim nessa corrida, tá sempre preso ali no celular atendendo o cliente. E aí o cara, né, eu falo nesse início do empreender, no início do empreendimento, você tem que meter a mão na massa e você não está gerenciando. É um outro nível quando você está ali só gerenciando, você é o cara que investe, aí um outro patamar. Só que aqui nesse início, o cara às vezes fica pedalando o resto da vida. E aí me diga, o cara tá rodando com o carro para lá e para cá, deu um BO no carro, da onde? Quem tá com mais paz de espírito? Quem talvez fez mais sobrar no final do mês? Às vezes o cara que estava aqui no CLT fez sobrar mais. Então, tu tem que entender muito bem isso aqui, o jogo que tu tá jogando. E sacar que não é, velho, só sobre se é empreender ou CLT. É sobre os teus modos operantes, é como tu se organiza. Eu já trabalhei em ambos eu errei. Tá, deixa eu tomar mais um gole aqui. Em ambos eu errei por causa desse meu modo de pensar. Agora, beleza, meu irmão, vamos lá. Então, sacou essas duas diferenças e você ainda me diz, cara, beleza, mas eu quero empreender para depois no futuro eu conseguir crescer mais e eu vou delegar funções e vou só gerenciar o negócio e depois ele vai crescer e tal e eu vou ter também liberdade de tudo, de tempo, financeira, beleza. Cara, você precisa desenvolver inteligência emocional. Não faça merda. Não pegue, eu vou largar do nada aqui sem grana, sem um dinheiro reserva, eu vou tentar uma coisa investir e ao investir tudo que tem naquele, sabe que o pessoal fica te falando, não queime os barcos, não sei o que, cara, tenha sua reserva de emergência, comece aos poucos, se tu puder, comece em paralelo, testa o mercado, de preferência, vá num mercado onde tu já teve uma experiência, onde tu já tem uma noção do que tu está fazendo, porque é muito estimulante tu cair nessa narrativa de que, irmão,
agora é 8,80, eu vou queimar os barcos, não tem mais, pedi as contas, botei fogo na minha carteira de trabalho, não volto mais. E aí tu vai lá, tenta, entra, investe um dinheiro que tu não podia investir, entra numa área que tu não conhecia totalmente e aí não retorna o tanto que deveria, e tu começa a penar e começa a empatar e daqui a pouco tu recua. Aí tu recua. Então assim, cara, a gente tem uma mania de falar que empreender, o cara não tem escola para empreender, o cara tem que ir na prática, e sim, muitas coisas é na prática, sim, vai aprendendo enquanto vai fazendo, muita coisa vai na cara e na coragem, só que, cara, se é um ramo que tu ainda não manja, que tu não sabe, cara, vai aos poucos, testa, trabalha teu emocional, estuda, se tu puder e já trabalha em uma empresa, empreenda dentro dessa empresa, cara. Faça mais dentro dessa empresa. Tente crescer dentro dessa empresa. Progrida ali dentro dessa empresa, sabe por quê? Porque se você for um cara que está dentro dessa empresa e está tentando crescer, está tentando fazer algo mais e contribuindo, o mundo ele é pequeno, velho. E o dia que tu tiver o teu próprio negócio, os caras vão ter uma referência tua, não. Aquele cara ali é ponta firme. Então, se tu puder, entre no corredor, como diria o T. Harv Eker, né? Conheça o mercado, se puder, tenha uma experiência. Se puder, às vezes, irmão, às vezes não vai, né? Às vezes você começa no mercado do zero, sem saber nada, e também pode funcionar. Mas assim, não deixa de se preparar, não deixa de preparar o teu emocional, porque, cara, tem que ter estômago. Isso aqui não é para te desmotivar, é para te deixar antenado, tá? Empreender, você vai colher os frutos. É muito legal quando você vê assim um negócio rodando, uma renda vindo para você sem você ter precisado colocar muito esforço nela, porque você já plantou lá e agora está colhendo. Cara, isso é muito bom. Isso é incrivelmente bom. Só que pergunte para quem tem um negócio próprio, se ele já não pensou no início, pelo menos os primeiros tempos, em desistir, cara, porque a pressão do emocional é muito forte. Então muitas pessoas não têm estômago, véio, não tem bagagem. Porque quando você tá no CLT, num trampo ali, às vezes tu pode até estar num cargo alto. Só que, irmão, a empresa, o negócio não é pessoal. Deu um BO ali, também é empresa, azar da empresa. Empresa tem dinheiro, eles que pagam esse problema aí que deu. Quando tu tá na linha de frente, o problema bate em ti, não tem mais pra onde. Então tu entra, tu sai pro mundo onde tu nunca, porque assim, tu morava com teus pais tinham a casa deles, depois tu foi pra indústria ali, pro trabalho, então sempre teve alguém liderando. E aí tu te vê em situações onde tu não tem a quem recorrer. O negócio, o rojão explode em ti, entendeu? O problema explode em ti, então você que tem que resolver. E isso aí tem gente que não tem estômago, não tá preparado. Vai vir pra ti, tu vai ter que matar no peito, vai ter que desdobrar, vai ter que resolver os problemas que vão vir. Quais? Todos, porque no início é só tu contigo mesmo. Então isso aqui não é uma desmotivação, em momento algum. Isso aqui é uma realidade mais crua dos dois lados da moeda, lembre. Antes de decidir se é CLT ou é empreender, entenda, cara, teus modos operantes e o estilo de vida que tu quer pra ti. Porque às vezes tu consegue o mesmo estilo de vida nos dois, tá bem? E tem em mente que você precisa de culhão, tu precisa de bagagem, tu precisa de suporte emocional para aguentar o rojão. Tá? Depois vai ficando mais fácil, mas no início você vai terminar a base. E tá tudo certo, faz parte, né? Se você quer crescer na vida, você tem que aguentar isso. Mas muitas pessoas param, conheci muitas pessoas, cara, que tinham uma empresa, depois voltaram a trabalhar em outro lugar e tá tudo certo. Não é vergonha nenhuma. Já conheci gente, cara, que tinha 20, 30 funcionários, depois ele voltou, continuou trabalhando no mesmo ramo, mas voltou a trabalhar na garagem de casa, só ele sozinho, diminuiu os clientes. Já conheci cara que tinha, sei lá, 3, 4 funcionários, tipo agência, e aí muita incomodação com o funcionário, aí regrediu. Tá, conheço caras também que foram progredindo e expandindo e crescendo e fluindo também. Então, cuidado, velho. Cuidado com as narrativas fáceis que você
que você compra aí na internet. Esteja ciente muito que tem muita coisa vazia, apenas te estimulando a tu comprar um produto. E também entenda antes qual é o estilo de vida que tu quer, véio. Qual é o modus operandi que tu quer, qual é a pessoa que tu quer ser. Beleza? Até o próximo vídeo do canal.